do capítulo que a gente estudou esse ano, que foi o capítulo 3 do livro Autodescobrimento, Consciência e Vida. Então eu separei essa frase porque é sempre bom a gente lembrar o motivo da gente estar encarnado, o motivo da encarnação, o motivo da gente acordar todo dia de manhã, o motivo desse pobre corpo trabalhar para a gente incansavelmente, o motivo do esforço dos amigos espirituais, o objetivo do próprio planeta desde a sua criação. De vez em quando a gente precisa parar e pensar no motivo por que Deus nos fez acordar de manhã. Por que as nossas células despertaram de manhã? Qual o objetivo dos nossos movimentos? Lembrar que tudo isso é para que a consciência se aperfeiçoe, para que a consciência vá realizando a sua progressão. A Joana cita essa fala de Jesus num texto que a gente estudou aí durante o ano. A candeia do corpo são os olhos. Se estes, pois, forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o teu corpo ficará às escuras. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão densas são as trevas? Tem momentos da nossa vida, e aliás a maioria deles, em que a gente não sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, o que significa aquele quadro social, familiar no qual a gente está inserido, porque a gente normalmente não tem esse olhar para dentro. A gente não faz esse encontro com a nossa essência divina. Então eu coloquei aí vivência, porque lá no trabalho que eu faço lá no Leon Denis de autocura, a gente propõe um exercício mesmo. E aí eu vou propor para vocês, em casa, pegar um espelho, ou ir no espelho de manhã e olhar nos seus olhos. Quando a gente olha no espelho, a gente tem já um hábito de observar o corpo, criticar o corpo, o meu cabelo, a minha papada, a minha ruga, a minha espinha, a minha não sei o quê, E o final de tudo isso, em geral, é um conceito bem depreciativo de nós mesmos, mas, como diz Sérgio Filipe, nós não somos o nosso corpo. Agora, se a gente não acende essa luz, a gente vive a existência toda como se a gente fosse o corpo. E aí não é de se espantar um sofrimento danado por tudo que acontece com o corpo. Uma vez que a gente está identificando a nossa própria essência, a nossa própria natureza com o corpo. Então, como disse Jesus, que as janelas, as luzes do nosso ser estão no olhar, nós precisamos deixar que esses pensamentos sobre o nosso corpo venham e vão embora. E nos foquemos, nos concentremos no nosso olhar. Façamos contato com a nossa essência, com Deus em nós. E olhar nos olhos dos outros. É uma coisa que ainda nos incomoda quando alguém olha nos nossos olhos, Porque como Deus está em todas as criaturas, quando o outro nos olha, a gente se sente invadido, como se o outro pudesse ler tudo que a gente fez no verão passado, É porque a gente registra a divindade no olhar.
Então o exercício é que, ao invés de evitar, que nós busquemos o olhar do outro. E aí a gente encontra essa mesma capa externa de pensamentos. Nossa, o outro engordou. Nossa, o outro emagreceu. Nossa, o outro está com o cabelo bonito. Nossa, o outro está com a roupa legal. Nossa, o outro está mal vestido. Nossa, entendeu? A gente deixa isso vir embora e vamos olhar a essência. Iluminar a nossa luz e dar espaço para que a luz do outro também brilhe. Usar essa candeia, né, que Jesus fala aí, dos nossos olhos, através de uma vivência, de uma experiência. Às vezes a gente lá no Autocura pergunta para a pessoa, mas você está fazendo aquela coisa? A pessoa diz assim, mas era para fazer? É para fazer. Se eu faço e tenho a experiência, eu tenho mais possibilidade de fazer aquela transformação que o estudo está se propondo a fazer na minha vida. Se eu não faço, eu vivo aqui uns momentos agradáveis, uns mais, outros menos, eu interajo com os companheiros, mas a transformação não acontece. Então, olhar nos próprios olhos no espelho e olhar nos olhos do outro e pensar o que Deus pensa quando olha para nós. Que, aliás, não tem como se esconder do olhar de Deus, né? E é muita ousadia nossa pensar o que Deus pensa, né? Mas vamos lá, que seja, né? Eu acredito que Deus pense, eu te amo, eu te aprovo, eu te acolho. Então nós precisamos fazer essa mesma afirmativa para nós mesmos, né? O nosso espírito já está cansado de tantas críticas, de tantos dedos apontados, está ávido de reconhecimento. Tem pessoas que, quando a gente diz para elas simplesmente eu entendo você, elas desabam a chorar, porque estão cansadas da solidão, cansadas de não serem entendidas, né? Então, esse trabalhinho do olhar é trabalhinho de férias para quem quiser fazer, e eu sei que quem fizer vai me dar um retorno legal ano que vem, quando a gente voltar. Então, ela faz no início do capítulo uma recapitulação da evolução da alma, da evolução do psiquismo, considerando Deus a origem. Agora, o que é Deus? É engraçado que tem espírita que já sabe o que é Deus. Pessoal metido, né? Já sei. É a inteligência suprema do universo, blá, blá, soberanamente isso, soberanamente aquilo. Os espíritos nos deram uma resposta que abre um horizonte vastíssimo, né? Que está longe de ser a palavra final sobre Deus, porque os mesmos espíritos nos disseram que a gente ainda não desenvolveu nem o sentido, né? Então vamos pensar em Deus como essa origem, de onde parte a consciência embrionária que vai evoluir nos diferentes reinos. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Essa é uma frase primorosa, né? Então, o que é que se encadeia do átomo ao arcanjo? A consciência, né? Que vem evoluindo nos diferentes reinos, e no próprio reino hominal também está aí em contínuo processo de desenvolvimento, até o momento do despertar da consciência. A nossa consciência está desperta? Ensaios. Tem horas, né? Tem momentos. Mas, em geral, a gente fica mergulhado nessa correria, né, do que tem para fazer, das reclamações do passado, das angústias sobre o futuro, do que me fizeram, do que me disseram, que se alguém perguntar para a gente assim, sem olhar, que sapato você tá?
né? Às vezes a gente não sabe, porque na hora que calçou o sapato, a consciência estava em outro lugar, então a consciência não tomou consciência do sapato que a gente calçou. Tem gente que sai até com o par trocado, né? Então, a consciência é estar presente, presente na própria vida. Então, para nós, de vez em quando, a gente precisa parar e trabalhar essa presença. É uma frase dele: a consciência de unidade é um estado de iluminação. No estado evolutivo em que nós estamos, nós ainda nos percebemos separados, isolados. Percebemos o outro separado, percebemos Deus separado. Mesmo entre os espíritas, tem pessoas que imaginam Deus como o dono da empresa. Então ele fica numa sala, lá na cobertura do prédio, e aí ele só fala com o subgerente, ou o subdiretor, que só fala com o gerente, que só fala com o supervisor, que só fala com o chefe da equipe. Então, a pessoa acha que não pode falar com Deus. Você acha que pode falar com Deus? Pois é, o que você não pode é não falar. Porque o seu pensamento e o pensamento divino é tudo uma coisa só. Então não tem como a gente se esconder de Deus, né? Como lá o Adão e a Eva tentaram fazer, né? Não tem como. Está tudo ligado. Agora, entre a gente saber que está tudo ligado, que é tudo uma coisa só, que tudo é uno, e a gente realmente viver isso, é um grande salto quântico na evolução do espírito. Então, os espíritos mais adiantados, Jesus, quando disse eu e o Pai somos um, ele não estava querendo dizer que ele e Deus eram a mesma pessoa. Ele estava querendo dizer que esse era o seu estado de evolução espiritual, de unidade com o pensamento divino. É o que o Buda alcançou pela iluminação. É essa percepção de que está tudo ligado. Vocês viram um filme bonitinho chamado Pequeno Buda? Quem não viu, tenta ver, porque é gracinha, né? E mostra a trajetória do príncipe Siddhartha até se tornar Buda, né? Então, quando ele alcança a iluminação, ele é testado com o medo. Medo de quê? O espírito que alcançou esse estado de iluminação, ele vai ter medo do quê? Se ele e Deus são um. Ele é testado com os prazeres do mundo, né, que são absolutamente sem nenhum apelo para o espírito que alcançou essa iluminação. Então, o Deepak Chopra, ele mostra isso aqui na animação do filme Como Conhecer Deus. E a animação ajuda a gente a entender. Mesmo assim, nessa animação, o que a gente vê ainda é matéria. É o mundo subatômico, né? É o mundo das partículas. Nesse mundo das partículas, que ainda é matéria, a gente pode ver já que não há separação entre os corpos. Essa separação, ela só começa a ser percebida a partir de um certo ponto de percepção. Então, o que a gente vê a nível das partículas é um grande oceano de vibração, né? Essa frase do meu chefe. A frase do meu chefe é essa aí. E aí todo mundo me pergunta, onde está? Onde está? No livro Problema do Ser, Destino e da Dor, da edição da FEB, está na página 1, 2, 3. Legal, né? Nunca mais você vai esquecer. E as pessoas têm mania de dizer que ele fala que a alma dorme no mineral. Não, mineral não.
Mineral tem alguma coisa anterior à alma. Tá? Mas tem alguma coisa, porque também parte da mente divina. Aí a água. Essa é a pesquisa daquele senhor japonês, né? Muito contestada pela ciência, nem podia ser de outro modo, porque é uma coisa que causa uma verdadeira revolução. O que é que ele fez? Ele pegou a água de vários lugares, congelou e depois fotografou os cristais. Ele pegou garrafas de água e colocou rótulos diferentes. Rótulos com preces e rótulos com maldições. Rótulo com nomes de pessoas boas, como Madre Teresa de Calcutá, e de pessoas ainda bem equivocadas, que nem Adolf Hitler, né? A mesma água cristalizou. Aquelas palavras do bem, aquelas mensagens do bem produzem cristais belíssimos, e aquelas coisas mais equivocadas produzem verdadeiros borrões, né? Então eu trouxe alguns, né? Até a música influencia os cristais da água. Então a gente tem ali no início Beethoven, Bach, né? Uma canção tibetana e o heavy metal. Parece que a água não gosta de heavy metal. Por quê? Porque quando o ser humano precisa se expressar através de um som estridente, excitante, conflitante, ele não está expressando pensamentos de paz, de harmonia, ele está expressando a sua revolta, a sua vontade de mudar as coisas de uma maneira brusca, e aí esse sentimento é capaz de influenciar a água, como todo mundo já viu isso, né? Já tinham visto? Já, né? Está bem divulgado e é bem legal. Então, cada consciência encarnada como um de nós tem todo esse passado armazenado na sua memória espiritual. Todo esse passado está armazenado e ativo. Porque a gente só consegue mudar um comportamento primitivo com um trabalho da consciência. Se a gente não realizar esse trabalho, ele continua lá e comandando as nossas ações. Então, a gente ainda hoje ouve histórias do tipo que a pessoa saiu do carro com uma barra de ferro para matar o outro que arranhou o seu carro, que deu uma fechada. Então, essa pessoa foi tomada por um comportamento atávico, uma coisa lá da época das cavernas, sei lá de onde. Então, a gente tem aí um convite, né, para a gente observar esses comportamentos, esses impulsos, esses movimentos na nossa própria alma. E cada um tem aquela situação despertador, que não é a mesma para todo mundo. Então, é na fila, se alguém passar à sua frente, do cinema? Não é nem a fila do hospital, é a fila do cinema. É quando alguém expressa uma crítica, muitas vezes até totalmente injusta. Outro dia o companheiro chegou lá na reunião muito desequilibrado, porque ele se distraiu, não viu que o sinal tinha fechado, e quando ele parou o carro, parou em cima da faixa. Aí uma senhora lá, pedestre, que ia atravessar, passou por ele e chamou para ele, animal! E ele ficou transtornado com aquilo, né? Poxa, eu só me distraí, mas eu nem machuquei ninguém, né? Tá tudo bem, ela só disse isso, qual o problema?
Então, muitas vezes as pessoas expressam opiniões sobre nós que nem sempre são agradáveis de ouvir. Esse não é o problema. O problema é como você se sente e como você reage. Se você tem vontade de pular no pescoço da criatura e só não pula com medo de ser preso, tem algum núcleozinho lá que você precisa dialogar com ele, né, dizer que ele foi útil até agora, mas agora você não mora mais na selva, né, não precisa mais, que ele pode ir embora. Então nós precisamos de um olhar atento a esses mecanismos viciosos que nós trazemos de toda essa jornada evolutiva. E o que sinaliza bem, né? Fica ali piscando esses movimentos. A tendência ao prazer, a comodidade, a satisfação dos instintos e as paixões primitivas. Então, quando nós falamos em mudança, quando alguém nos fala em mudança, dá um cansaço, né? Já fiz, já não consegui, não dá certo não, né? Já tentei, não consegui. Não. Agora fica para outra encarnação. O espírito tem isso, né? Fica para a próxima encarnação. É bom você não deixar nada conscientemente para outra encarnação. Por quê? Porque se você não está resolvendo isso com as condições atuais, o que você está sinalizando para a lei é que você, para se mexer, precisa de uma situação mais difícil. Então, se hoje é difícil, você está vendo que é difícil e deixa para outra encarnação, né? Então, essa comodidade, o hindu, ele fala da metempsicose, né? Que é a reencarnação em outros reinos. Eu acho uma ideia didaticamente interessante, embora a gente saiba que isso não acontece. Mas, assim, aquela pessoa muito preguiçosa, né? Na outra encarnação, ela reencarna como uma árvore. Aí ela fica lá, né? Aquela pessoa muito comilona, na outra encarnação, ela reencarna como um porco, né? Come. Até não poder mais. Então, assim, ninguém vai fazer isso pela gente, não. Essa mudança, a neutralização desses núcleos atávicos, as mudanças, as transformações, ninguém vai fazer pela gente. Ou a gente faz, ou faz. Só tem essas duas escolhas, né? E a Joana dá muito destaque à interiorização nesse capítulo que a gente estudou. Então, o mundo exterior é extremamente atrativo. É televisão, é internet, é shopping, é família, é isso, é aquilo. Que horas que você olha para dentro? Que horas que você medita? Que horas que você se observa, se percebe? Então, o Nuno Cobra, que tem um livro que de vez em quando eu cito aqui, que é A Semente da Vitória, né? Ele trabalha com pessoas que estão querendo mudar de estilo de vida. E aí ele observa que muitas pessoas não existem na própria agenda. Umas nem agenda tem, né? Não existe na própria agenda. Quer dizer, o que você tem para fazer segunda-feira? Segunda-feira eu tenho que levar fulano aqui, eu tenho que fazer não sei o que para não sei quem, eu tenho que arrumar... E você? Né? Então, a maioria de nós, quando tem um tempo para si, quando ninguém está cobrando nada, senta no sofá. Então, a interiorização, para nós, realmente precisa ser um movimento bem enérgico, porque senão todas essas coisas do mundo exterior nos capturam. Faculta pesquisar e conhecer as possibilidades disponíveis em si mesmo. Sabe que horas que a gente vê a força que a gente tem? Ou os recursos que a gente tem? As habilidades que a gente tem? Só na hora do sufoco. Do sufoco. Então apareceu um câncer, você não pode botar aquele câncer na porta de ninguém, você tem que dar conta dele.
Aí você vai lá no fundo, ou sucumbe, claro. Mas para dar conta de um câncer, você vai usar a medicina, você vai usar a medicina espiritual, você vai usar a prece, mas quem vai dar conta é você. Então, muitas pessoas só conheceram a sua resistência, a sua força moral, a sua capacidade de lidar com a dor quando teve câncer. Eu li uma monografia que fala isso, que o câncer apressa, acelera o processo da individuação, que é o processo do amadurecimento psicológico. Porque enquanto a pessoa não se vê tendo que ir lá no fundo e buscar bom ânimo, né? Na hora das perdas mais pesadas, né? Entre aspas, mais perdas, né? Na hora das dificuldades materiais mais difíceis, a gente até começa chorando, botando a boca no mundo, querendo que alguém resolva pra gente, mas uma hora a gente vê que certas coisas ninguém pode resolver pra gente. E aí você tem que ir com a colher lá no fundo. Aí você vê, cara, tem um pré-sal lá, né? Tem um pré-sal. Então, para isso você precisa cultivar o hábito. Hábito é todo dia. A Joana de Ângeles fala que os bons hábitos são adquiridos do mesmo modo que os maus hábitos, pela insistência. Então, se eu nunca me marcar na minha agenda, tal horário, eu vou sentar e vou olhar para dentro, vou analisar os meus comportamentos, as minhas atitudes, vou ver o que eu estou pensando, vou ver qual é seu sonho, né? Como tem gente andando sem sonho, né? Eu até derrubei alguns paradigmas lá no Autocura, porque a esperança é a última que morre. É nada. Tem um monte de gente que a esperança morreu faz tempo, a pessoa continua andando para lá e para cá. É igual um zumbi, né? Você olha para a pessoa assim, o olho não brilha, nada. Né? E quando você vai fazer o movimento da interiorização, observe com atenção se há resistência. Você vai, mas... hoje não. Você vai... não vou ver nada mesmo. Deixa para depois. Pega no sono, né? Adormece. Liga a televisão. Então, se há retração ou hesitação ao movimento de interiorização que está nos impedindo o acesso aos nossos recursos internos. Então, a pessoa, como diz o Leon Denis também no capítulo da vontade, a pessoa morre de fome à mesa do banquete. Né? Né, o velhinho gostoso aí. O Jung, né? O Jung, com quem Joana estudou, né? Por isso, toda a obra psicológica da Joana é impregnada das ideias junguianas. Olha que frase fantástica, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, minha proposta aí para as férias é que tentemos acordar. Na excursão ao mundo objetivo, o ser adquire conhecimentos intelectuais e experiências vivas das realizações humanas. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é adquirindo um conhecimento, trocando experiência. No entanto, apenas no esforço da interiorização conseguirá identificar-se com os objetivos essenciais da sua realidade, harmonizando-se. Aonde estão os conflitos? Dentro. Aonde estão as culpas? Dentro. Aonde está a baixa autoestima? Dentro. Aonde está a sensação de solidão? Dentro. Então, se você vai para frente do espelho, produz lá uma maquiagem, um penteado, bota um brinco, ou faz a barba, passa um batom, sei lá o quê, o seu mundo interno não sofreu nenhuma mudança com aquilo. Conscientemente você pode até se sentir melhor, porque você olha assim, tô bonitinho, tá bom. Mas tem aquele samba-canção aí, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, a vida passa e eu sem ninguém
Ninguém me ama, ninguém me quer. O cara morreu do coração, né? Não tinha como, gente. Não tem coração que resista a um pensamento desse, né? Esse aí é um outro pensador, tá? Não é espírita, mas ele tem muito foco nessa coisa de despertar a consciência para o agora, para o presente. Então, ele é facilmente encontrável na internet, para quem quiser pesquisar, tem videozinhos, até legendados. Quem quiser ler O Poder da Agora na livraria, não precisa nem comprar, dá para ler todo, depois ir embora para casa. A informação nunca foi tão acessível, né? Vamos combinar. A gente hoje dispõe de ferramentas. E, para mim, ele traz essa contribuição. Ele usa um sininho tibetano, sabe? Aquele que bate um no outro, faz pim. Aí dura um tempo aquele som. É um exercício de você ficar consciente, pelo menos, do tempo daquele som. Porque na hora que você pensa no que você vai fazer quando sair daqui, quando você pensa na próxima aula, quando você pensa no Natal, o que você tem que comprar, você já não está mais consciente, você já não está mais presente, não está mais no agora, que é a única realidade. O resto é tudo fantasia. Olha as marcas das experiências passadas que a Joana lista. Insatisfação. Tem alguém insatisfeito aí? Angústia. A angústia é um sentimento até difícil de você definir, mas em geral quando a pessoa fala angústia, né? Estou com uma angústia. É o que? É uma opressão. É uma coisa que cerceia. Fixações perturbadoras. A pessoa só pensa, né, a monoideia. A monoideia é um negócio tão poderoso do ponto de vista vibratório que pode até tirar a forma do perispírito. Como o André Luiz descreve no caso dos ovoides, né? Então, em que você pensava 10 anos atrás? 20 anos atrás, você pensava em quê? Eu pensava no meu filho. E 10 anos depois, que você pensou? No meu filho. E hoje você está pensando em quê? No meu filho. Mãe tem que pensar no filho? Tem. Mas se pensar só no filho, vai virar um ovoide. Ou já é, né? Sem sonhos, sem esperanças, sem autoconhecimento, sem lucidez, né? Então, as fixações perturbadoras são marcas de vidas passadas, experiências passadas, muitas vezes, né? Irritabilidade, se fio desencapado. Tem algum aqui? Nenhum, graças a Deus. Estou no ICEB, né? Não estou no Tibete, não, né? Pavio curto. Pavio curto, aquela pessoa que todo mundo pisa em ovos com ela, porque qualquer coisa ela se desequilibra, né? Um mal-estar consigo mesma, a pessoa não se sente acolhido, nem adequado, nem compatível, em lugar nenhum, com ninguém. Desinteresse pela vida, né? A pessoa fala assim, como é que você vai? Eu vou como Deus quer. Ainda bota a culpa em Deus, né? Então, quando as coisas vão bem, a pessoa diz, estou bem, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, agora está tudo ruim, está como Deus quer. Incrível. Ideias autodestrutivas, né? E quadros psicossomáticos degenerativos. Tem um que está super na moda, fibromialgia. Está super na moda. A doença psicossomática degenerativa do momento, né? Que é uma moda que a gente tem que evitar, não é? E trata com o quê? Com antidepressivo. Com antidepressivo, com anti-inflamatório, né? Então, ela também descreve aí o passo a passo desse processo de interiorização que é urgente a gente instalar na nossa vida. Urgente, quer dizer, já estamos atrasados.
No início é desagradável, como qualquer terapia. Você começa a fazer terapia, a chance de em 1 mês ou 2 você sair batendo a porta do terapeuta, dizendo que ele não entendeu nada, é muito grande, né? Porque a gente vai às vezes em busca de aliados para o nosso sintoma. O terapeuta, se for bom, ele não pode ser aliado do seu sintoma. A mesma coisa na casa espírita, a pessoa vem para o atendimento fraterno e às vezes sai também aborrecida, não gostou, porque de repente se viu diante de alguma coisa que precisava ver, que está precisando ver. Depois produz leveza, rapidez de raciocínio, lucidez espiritual, inefável bem-estar. Cada patamar são superados os impedimentos castradores e a culpa. Libertação dos conflitos habituais. Legítimas alegrias. Então, vai chegar a época, está chegando a gente dizer Feliz Ano Novo. O ano vai ser novo? Depende. A outra já disse que não. Estou eu aqui me esgoelando. Ele pode ser novo e pode ser feliz. Para isso eu preciso olhar para dentro, ver o que me moveu às escolhas menos felizes, o que está me adoecendo, o que está me incomodando, o que está me fazendo mal e começar a transformar essas situações. Essa aí é meu sonho de consumo. Que seria assim, né, aquele espírito que já está familiarizado e atuante no processo da interiorização, a vida se lhe torna ideal e a morte não se afigura desagradável por vivenciá-la nos estados de meditação, sentindo-se o mesmo no corpo ou fora dele. Deve ser legal ficar assim, não deve? Tentando. Mas que a gente começa a perceber que a gente não é o corpo, depois dos 50 começa, né? Porque a gente vai numa direção e ele vai noutra, né? A gente, nessa coisa de estudar, de meditar, de aprender, de blá, a gente se sente florescendo, né? E o raio do corpo vai no chão, vai no chão, no chão. Mas vai? Isso também é do Jung. Olha só o que ele escreveu a respeito do trabalho do crescimento pessoal. Insight é uma palavra em inglês que quer dizer olhar de dentro, olhar para dentro. Persistência e ação. A psicologia só é necessária na primeira parte, a do insight, ajudar a gente a ver. É isso. Agora, se aquilo realmente vai funcionar, vai transformar, depende da persistência e da ação, para as quais a força moral é fundamental. E por que a gente precisa de força moral? Porque a tendência para relaxar, para ficar na mesma, é muito forte. Então, assim, nas questões familiares, algumas vezes eu já compartilhei algumas coisas aqui com vocês, né? Você tem lá 2 ou 3 pessoas na família que não se entendem, que se machucam, que se ferem, e você fica, apaga o incêndio aqui, apaga o incêndio ali, acalma um, dá água com açúcar para o outro, conversa com A, B, C, e nada, aquilo não muda, né? Aí, olha só, o insight, as pessoas estavam me disputando. Então, quanto mais eu ia para uma, a outra aprontava. Eu ia para outra, a outra aprontava. Eu ia para cá, mas aquele japonês equilibrando o prato, né? Então, é assim, sai de cena, deixa elas interagirem, deixa de ser um prêmio. Aí, isso foi o insight. O insight, uma hora eu vi. Agora, depois, para realmente sair do meio, deixar as pessoas se pegarem, enfrentar as minhas fantasias de medo que eu tinha do que ia acontecer. E é até meio decepcionante quando você vê que não acontece nada. Né? Enquanto você acha que se você não interferir, vai acontecer um cataclisma, aí depois você não interfere, não acontece nada, puxa, né?
Mas é isso mesmo. Insight, persistência e ação. Aí da Joana, a questão da dor. A dor ainda estará presente na nossa vida, só Deus sabe até quando. Por quê? Porque a gente ainda tem movimentos desarmônicos com a lei. Os movimentos desarmônicos produzem dor. Então, abusar da comida é um movimento desarmônico em relação à lei, causa dor da indigestão, do disso, daquilo, né? Dormir demais ou não dormir, sentir raiva, essas coisas comuns aí do dia a dia, elas são desarmônicas em relação à lei, então causam dor. E aí a necessidade da reencarnação, para que a gente tenha a oportunidade da reparação com essas desarmonias. Aprovação é quando você está num processo de dor, mas está correndo atrás do aprendizado, e a expiação é quando aquilo vem independentemente de você mostrar aproveitamento ou não. E essa questão da culpa, em geral, é que patrocina esses eventos traumáticos e dramáticos, né? Agora, perguntinhas para vocês. Como você percebe o sofrimento na sua vida? Se você pensar agora no que está fazendo você sofrer, é culpa de alguém? Tem que aceitar, né? A tal coisa da vontade de Deus, né? É como Deus quer. É isso? É injusto? Eu não merecia essa ingratidão. Né? Eu não merecia, eu sou uma pessoa tão boa. Autopiedade. A Joana é muito enérgica com autopiedade, muito, né? Já contei aqui uma situação também em que eu acho que foi Joana que eu ouvi na minha cabeça, né? Porque aconteceu lá uma situação familiar, aí eu sentei no sofá com uma vontade de chorar, tadinha de mim. Como fizeram isso comigo, né? Daí eu vi aquela voz assim, não se permita autopiedade. Porque quando a gente se percebe coitadinho, a coisa só agrava, a casca só fica mais grossa. Porque aí você não faz movimento de mudança, de transformação, né? Ou você acha que o sofrimento está sinalizando alguma coisa? A dor está querendo ensinar alguma coisa. Então a gente pode garantir que, seja lá qual for a dor que está na nossa vida, está querendo ensinar alguma coisa. E quando você aprende, a dor passa. É mágico. É mágico. Então assim, a dor não é culpa, a dor não é responsabilidade de ninguém, a dor não é a vontade de Deus, a dor não é... claro que se é uma dor, uma coisa grave, consequência de movimentos de vidas passadas, sim, mas você não reencarnou para sucumbir à culpa. Você reencarnou para harmonizar aquela situação. Então você não pode ficar ali parado, se sentindo culpado. Não melhora nada, ninguém não ganha nada com isso. Você não produz um movimento de reharmonização da lei. Então é comum a gente ver as pessoas dizerem assim: eu devo ter jogado pedra na cruz. Se jogou pedra na cruz em 2000 anos, podia já ter feito muita coisa, né? Tá na hora. E a Joana fala do amor como antídoto eficaz para todo sofrimento. Então, como é que eu vou aproveitar bem essa lição? Deixa eu ver qual é meu sofrimento. Assuma a responsabilidade por esse sofrimento. Esse sofrimento está na minha vida querendo me ensinar alguma coisa. Eu aprendo e eu transformo. Transformo como?
pelo amor. Essa coisa de amor a gente entende tão errado que às vezes é difícil a gente entender essa ligação. Então, quando a pessoa está sofrendo, em geral, está com o olho grudado no umbigo. A minha dor, o meu problema, a minha dificuldade, quanto mais ela se egocentriza, né? Estou inventando palavra. Quanto mais ela fica com esse olho grudado no umbigo, mais a dor aumenta e intensifica. Quando ela assim, eu estou sofrendo, mas tem alguma coisa aí para eu fazer? Eu posso fazer alguma coisa com o meu conhecimento, com a minha habilidade? As minhas condições físicas me permitem fazer alguma coisa? Porque sempre permite, né? Tirando quem está em coma. O resto sempre tem a possibilidade de fazer alguma coisa. E é esse sair de dentro de si, é esse olhar que sai do umbigo e começa a olhar para a imensidade da criação e para a imensidade de Deus em si mesmo, que surgem as soluções para os sofrimentos. A atitude mental afável, amorosa, é a melhor receita para o sofrimento. Gente que está sofrendo, em geral, é rabugenta, ranzinza, reclamona, chorona, chata, né? Na minha família tinha umas pessoas, quando ligavam lá para casa, a minha mãe tampava o telefone e dizia... Né? Não tem? Ou então você olha ali no olho mágico. Quer dizer, a pessoa está sofrendo, mas a resposta dela ao sofrimento é totalmente equivocada. O sofrimento só aumenta. Quando nós conhecemos pessoas conhecidas nossas e casos ilustrados por aí, em que, eu tenho esse sofrimento, mas o que eu faço? Aonde é que eu trabalho? Aonde é que eu posso atuar? Em que eu posso ajudar? E aí, aquele sofrimento dela vai perdendo, ela vai esvaziando a energia daquele núcleo de sofrimento, a energia psíquica, né? Anula os fluidos perniciosos. Mas eu errei, eu não tenho que ser castigado? O que você acha? Quem erra tem que ser castigado? Não. No Evangelho tem muito essa palavra. Mas vocês já repararam que os espíritos que dão as mensagens para Kardec no Evangelho, era tudo padre, bispo, espírito iluminado, tá? Mas... a coisa do castigo, do prêmio, está na linguagem deles. Como nós temos aí as palavras próprias da linguagem no nosso tempo, né? Então a gente sabe que o sofrimento vem como resultado da atitude desarmônica com a lei, mas isso não é castigo. É uma coisa natural, como você larga o livro aqui, ele cai no chão. É a lei, né? Mas aquele adoecimento muitas vezes fica por conta da culpa. O amor é o recurso exato para trabalhar a lei de compensação ou de causa e efeito, alterando-a para melhor e dando-lhe o sentido da felicidade. Aí vou deixar a pergunta para você: como você pode instalar um programa de amor? As situações que você percebe como sofrimento na sua vida. É para responder, Luzia? É. Pois é, fazendo bem tá geral. Fazendo qual bem? Para quem? Aonde? Quando? De que modo? Então, o programa é uma coisa concreta, objetiva. Então, quem quiser ter umas férias bem inesquecíveis, pode começar com esse programa. Esse menino, eu já mencionei ele aqui algumas vezes, é o Nick Vujicic, não sei se é assim que fala, que é aquele rapaz que nasceu sem braço, sem perna, e que faz palestras motivacionais. Ele também é figurinha fácil na internet, tá? Ele diz que não precisa de pernas, ele precisa de Deus. Fantástico, né? Olha ele aí. Ali fazendo palestra,
ir lá surfando. Ele faz tudo, gente. Tá vendo essa coisinha que sai da calça assim? Né? É um broto de membro que ele chama de franguinho. Né? Aí com o franguinho ele usa computador, ele toca instrumento, ele faz tudo. Fantástico, fantástico, né? Aí você vê, é um quadro que fala de uma situação kármica grave? Muito provavelmente. Né? Mas superou. Superou com o quê? Com amor. Né? Então, assim, a minha condição pode servir para erguer os outros que têm braços, têm pernas e estão se sentindo amputados. Né? A minha palavra pode servir para levar bom ânimo. Então ele tirou o foco daquele sofrimento e começou a dar amor. E aí essa... Não, necessariamente não. Pode, uma missão. Pode. Mas dentro do foco que a gente está dando aqui, né? Um espírito que reencarne numa situação dessa pode fazer essa escolha. Mesmo não sendo um missionário, pode fazer essa escolha. Tá? Então, eu olho para as minhas limitações, sejam elas quais forem. Eu posso escolher ficar aqui me sentindo culpado, merecedor de todas as chagas, com pena de mim, ou eu posso começar a dar esse amor que está na minha centelha divina. De alguma forma, né? Sempre me lembro da mãe do Cazuza, né? A gente sempre acha que a dor da perda de um filho é esmagadora, né? E ela tem saudade dele, mas ela saiu dando amor, então a mulher parece que não fica nem velha, né? É muita energia. Agora ela está já com filhos, né? Formados e etc. Então, esse é o programa da Joana, proposto no nosso capítulo 3, compreender os objetivos espirituais da existência. Então você não existe por nenhuma das razões materiais que normalmente você acha que são a razão da sua vida. Nem trabalho, nem família, nada disso. Os objetivos da sua existência são espirituais. As situações materiais são apenas as situações didáticas nas quais você foi inscrito. Gerar experiências salutares, sublimar sentimentos, qualificar superiormente as emoções, buscar uma evolução moral dos pensamentos, aprender e querer, né? Que ela diz que às vezes a gente não quer identificar o nosso estágio evolutivo. E tudo isso você só consegue parando, meditando, interiorizando, olhando para os seus atos, para as suas escolhas, para os seus sentimentos e fazendo uma correção de rota, né? Para cá, vou para lá. Da mesma forma que o impulso destrutivo e perturbador procede de dentro do ser para fora, o de natureza edificante e restauradora vem da mesma nascente. Fantástico isso, né? Então, cada um de nós aqui tem essa fonte inesgotável de recursos para transformar a sua vida, para se transformar a si mesmo, para viver momentos de beleza, de iluminação, de engrandecimento, de alcançar objetivos espirituais. Está tudo dentro, né? Mas eu não olho para dentro, procurando tudo lá de fora, né? Essa é uma frase que Leon Denis me presenteou, que eu fiz uma viagem, fui lá na cidade dele, e a gente está estudando o pensamento dele sobre Deus, para o próximo encontro da vida e obra de Leon Denis, que é na Sexta-feira Santa. Se vocês comprarem a agenda, vocês já botam lá, tá? E aí eu estava na catedral, e aí eu falei assim, poxa, você podia me mandar alguma mensagem aqui, alguma coisa? E aí eu comecei a andar e vi essa plaquinha lá, né? Se tu vais aos confins do mundo, encontrarás as marcas de Deus. Mas ali é se. Mas se tu fores ao fundo de ti mesmo, encontrarás Deus em pessoa. Desse pensador, né? Albert Camus.
a gente, se for ao fundo de nós mesmos, vamos ultrapassar essa zona do ego. Eu sou a pessoa tal, que nasceu não sei aonde, que tenho essa formação, que tenho essa situação socioeconômica, que tenho isso, que tenho aquilo. Ultrapassa essa fronteira e desperta a tua consciência para a tua realidade espiritual, na qual você é uma centelha divina, né? E aqui, esse cidadão é um também, né? Então, a mãe dele era doente psiquiátrica, alcoolista, se não me engano. Ele foi criado em orfanato, ficou sozinho no mundo, né? E resolveu dar amor, usando seu talento, né? Usando seu talento, fazendo graça, fazendo as pessoas rirem. Ele buscou trazer as questões dos oprimidos, né? Dos pobres, para a reflexão, de maneira lúdica, de maneira engraçada, né? Mas muito clara a mensagem, tão clara que ele foi banido lá dos Estados Unidos. Muito claro, né? Tem uma dele comendo um sapato, que é uma coisa primorosa, né? Tira as taxinhas como se fosse uma azeitona, né? Enrola o cadastro como se fosse um macarrão, né? Isso é você nascer desamparado, uma infância desamparada, sem orientação, uma mãe alcoolista, uma situação de viver em orfanato, e dar essa resposta, para a gente ver do que o amor é capaz. O amor é capaz de tudo, porque o amor é Deus, né? É lindo. Ok, crianças.